Fala galera, monstros do Balonatic, Charles aqui e hoje eu vou contar para vocês uma história que vai mexer com o seu coração e talvez mudar a forma como você vê o fisiculturismo para sempre. Essa é a história de um homem que saiu das favelas da Jamaica, conquistou o topo do mundo, se tornou o Mr. Olímpia mais improvável da história, mas que também viu tudo desmoronar da forma mais brutal possível. Shawn Rhoden não foi apenas mais um campeão, galera. Ele foi um guerreiro que lutou contra demônios internos, preconceitos e no final perdeu a batalha mais importante de todas, a batalha pela própria vida. Se você ama histórias reais que inspiram, emocionam e fazem a gente refletir sobre limites do ser humano, já deixa aquele like monstro, se inscreve no Balonatic, ativa o sininho e vem comigo nessa jornada pesada que vai te fazer questionar até onde vale a pena ir em busca da perfeição. Porque essa história, ela começa com um sonho, mas termina com uma tragédia que abalou o mundo inteiro. Kingston, Jamaica, 1975. Imagina só, galera, uma criança nascendo em meio à pobreza, violência urbana, mas com um brilho diferente no olhar. Flexatron, como Shawn seria conhecido mais tarde, chegou ao mundo em uma família simples, onde cada dia era uma luta pela sobrevivência. O pai dele, cara, era um trabalhador, daqueles que acreditavam que o suor honesto vale mais que qualquer atalho. E foi ele que plantou a primeira semente do que seria a maior paixão da vida de Shawn, o ferro. 1990, 15 anos de idade, Shawn e a família fazem a travessia mais importante das suas vidas, deixar tudo para trás e recomeçar nos Estados Unidos. Mas, mano, você já parou para pensar como deve ser sair da sua terra natal, da sua cultura, do seu povo e tentar se reinventar completamente? Não era só uma mudança geográfica, era uma transformação total de identidade. Um garoto jamaicano, negro, pobre, tentando encontrar seu lugar na terra das oportunidades. As primeiras semanas foram brutais. Idioma diferente, cultura diferente, olhares diferentes. E é aqui que eu te pergunto, família Balonatic, quantas vezes você usou suas dificuldades como desculpa, ao invés de usar como combustível? Porque o que aconteceu com Shawn, nesse momento vai definir o resto da história dele. Mas o que ele não sabia é que essa mudança radical seria apenas o primeiro de muitos terremotos que iriam abalar completamente a vida dele. E o próximo seria devastador. Estados Unidos, início dos anos 90. Shawn estava começando a se adaptar, cara. O inglês melhorando, fazendo algumas amizades na escola. E mais importante, descobrindo o mundo dos pesos. O pai dele, mesmo trabalhando dobrado para sustentar a família, sempre arranjava um tempo para levar o garoto na academia local. Era o momento dele, sabe? Pai e filho, ferro e suor, sonhos e disciplina. Shawn estava começando a se apaixonar não só pelos treinos, mas pela sensação de transformar seu próprio corpo. Aí veio 1995. O pai de Shawn morreu. De repente, cara, do nada, problema cardíaco. Um homem que era o alicerce da família, o mentor, o melhor amigo, simplesmente se foi. E Shawn, com apenas 20 anos, viu seu mundo desmoronar completamente. Vocês já perderam alguém que era tudo na vida de vocês?
Já sentiram aquela sensação de que o chão sumiu debaixo dos pés? Pois é exatamente isso que aconteceu com o nosso protagonista. A academia, que antes era um lugar de conexão com o pai, agora virou um cemitério de memórias. E foi aí que Shao tomou o caminho mais fácil, o mais destrutivo. O álcool virou o escape. As festas viraram rotina. Os treinos viraram passado. O garoto que sonhava em ser campeão agora só queria esquecer. As primeiras competições foram desastrosas, galera. Shao subia no palco despreparado, sem foco, sem a disciplina que o pai havia ensinado. Derrota atrás de derrota, humilhação atrás de humilhação. E aqui vai uma reflexão pesada para vocês. Quantos talentos se perdem no mundo porque as pessoas escolhem fugir da dor, ao invés de usar ela como combustível para crescer? Mas quando parece que não tem mais volta, é exatamente aí que os verdadeiros guerreiros nascem. E o que aconteceu com Shao em 2005 foi nada menos que um milagre. Em 2005, galera. Shao Roden, agora com 30 anos, estava no fundo do poço há quase uma década. Mas sabe o que é mais incrível na vida? É que às vezes, quando você menos espera, aparece um anjo para te salvar. O nome dela era Lenore Carroll, treinadora experiente, uma mulher que enxergava potencial onde outros viam apenas desperdício. Ela olhou para aquele jamaicano perdido e viu algo que nem ele acreditava mais que existia. Shao, ela falou, você tem o físico mais estético que eu já vi na vida, mas físico sem mente é como Ferrari sem gasolina. E foi aí que começou a transformação mais brutal que vocês já viram. Acordar 5 da manhã, cardio, treino pesado, dieta regrada, suplementação, descanso, repeat, repetir. Todos os dias, sem exceção, sem desculpa, sem preguiça. Mas o mais importante, família Balonatic, não era só a transformação física, era mental. Shao estava aprendendo a lidar com a dor da perda do pai, canalizando ela para os treinos. Cada repetição era uma homenagem, cada série era uma promessa. 2006, 2007, 2008. A evolução era visível. O corpo estava ganhando massa, mas mantendo aquela cintura fina, amarrada. A simetria estava ficando absurda. A proporção era de outro mundo. E aí chegou 2009. Shao Roden conquistou seu cartão profissional, um famoso Pro Card. Depois de mais de uma década perdido no escuro, ele finalmente havia encontrado a luz. A primeira vez que ele subiu no palco como profissional, cara, as pessoas ficaram em choque. Quem é esse cara? De onde ele saiu? Como é possível ter essa genética absurda? E eu pergunto para vocês, quantas vezes vocês desistiram de um sonho quando talvez estavam a apenas um passo da virada? Quantas vezes vocês subestimaram o próprio potencial? Porque o que o Shao não sabia é que esse era apenas o começo. O mundo estava prestes a conhecer o estilo mais bonito, mais estético, mais diferenciado que o fisiculturismo já havia visto. Mas para isso, ele teria que enfrentar monstros. Galera, prepare-se para entender o que tornava Shao Roden único no mundo do fisiculturismo. Enquanto todo mundo estava obcecado em ficar maior, mais massivo, mais monstros, Flexatron estava criando arte. Imaginem a cena: de um lado você tinha caras como Big Ram, com 140 quilos de pura massa, do outro, Phil Heath, dominando com um volume absurdo. E no meio disso tudo aparece um jamaicano de 110 quilos que fazia todo mundo parecer desproporcional.
A cintura dele era surreal, mano. Enquanto outros brigavam para esconder a barriga, Shaw exibia uma cintura que parecia esculpida pelos deuses gregos. O V-taper era de outro planeta. A simetria era matemática. E o segredo não estava só na genética, família Balonatic. Estava na abordagem completamente diferente. Shaw treinava para esculpir, não só para crescer. Cada exercício tinha um propósito estético. Cada repetição era pensada na proporção final. Flex Wheeler disse uma vez: Shaw Rhoden é o que o fisiculturismo deveria ser. Jay Cutler admitiu: ele tem o físico mais bonito da nossa era. Até mesmo Phil Heath, seu maior rival, reconhecia: esteticamente ele é perfeito. E os resultados começaram a aparecer, cara. Top 3 no Arnold Classic, top 5 no Olympia. Sempre ali, sempre incomodando os favoritos, sempre provando que tamanho não é documento. Mas sabe o que é mais incrível? Shaw estava revolucionando um esporte que havia perdido a essência. Ele estava lembrando todo mundo que o fisiculturismo é arte, é estética, é proporção. Não só massa bruta. Quando ele fazia a pose do Moss muscular, era poesia em movimento. O side chest parecia uma estátua grega. O real lat split era simplesmente hipnotizante. E aqui vai uma lição que vale ouro, galera. Às vezes, ser diferente é melhor que ser igual a todo mundo. Às vezes, seguir seu próprio caminho é mais poderoso que copiar os outros. Shaw havia encontrado sua identidade, havia criado seu estilo, havia conquistado o respeito do mundo inteiro. Agora, só faltava uma coisa. A única coisa que realmente importa no fisiculturismo. E em setembro de 2018, o impossível aconteceu. Las Vegas, setembro de 2018. O Orleans Arena estava lotado, o ar estava tenso e uma pergunta ecoava na mente de todos: será que Phil Heath conseguiria seu 8º título consecutivo? Phil Heath era considerado invencível, galera. 7 anos dominando, 7 anos sendo chamado de The Gift, o presente dos deuses para o fisiculturismo. Ninguém conseguia chegar perto dele. Mas dos bastidores havia um jamaicano de 43 anos se preparando para fazer história. Shaw Rhoden não estava ali apenas para participar, ele estava ali para vencer. Quando começaram as comparações, algo mágico aconteceu. Shaw não estava apenas competindo com Phil, ele estava superando. A cintura mais fina, a simetria mais perfeita, a estética mais impecável. A plateia começou a murmurar, os juízes começaram a notar, os outros atletas começaram a perceber. Algo histórico estava acontecendo. Front double biceps, Shaw impressionante, side chest, Shaw dominando, rear lat spread, Shaw hipnotizante, Mus muscular, Shaw transcendental. E aí chegou o momento que todo fisiculturista sonha, o anúncio do vencedor. Ladies and gentlemen, o campeão do Mr. Olympia de 2018 é Shaw Rhoden. Galera, imagina a cena, um cara que quase desistiu de tudo aos 20 anos, que passou uma década perdido no álcool, que renasceu aos 30, agora aos 43 estava no topo do mundo do fisiculturismo. As lágrimas descendo pelo rosto, o troféu nas mãos, a família comemorando, o sonho se tornando realidade da forma mais épica possível. Isso é para o meu pai. Ele disse no microfone, para todos que acreditaram quando eu não acreditava em mim mesmo, para quem pensa que nunca é tarde para recomeçar. Shaw Rhoden havia conquistado o impossível, havia quebrado uma dinastia, havia provado que a estética ainda importa, havia
se tornado uma lenda. Mas a vida, ela tem um jeito cruel de testar nossos limites. E o que aconteceu apenas algumas semanas depois transformaria essa vitória histórica no começo da maior tragédia do fisiculturismo moderno, porque às vezes o topo é o lugar mais perigoso para se estar. Outubro de 2018. Apenas um mês depois da maior vitória da carreira, a vida de Charlodem virou um pesadelo. Mr. Olímpia acusado de abuso sexual. Uma acusação de estupro, galera, das mais sérias possíveis. E de repente, o homem que havia conquistado o mundo virou o homem mais odiado do esporte. A reação foi imediata e brutal. Patrocinadores cancelando contratos, organizadores banindo sua participação, a mídia criando um linchamento público antes mesmo de qualquer julgamento. E aqui, família Balonatic, a gente precisa de uma reflexão honesta. Vivemos numa era onde a presunção de inocência ainda existe? Onde uma pessoa tem o direito ao devido processo legal ou onde a condenação social vem antes da condenação judicial? Charles se viu completamente sozinho, ex-amigos sumindo, colegas de esporte se afastando, a comunidade que havia celebrado agora o tratava como pária. O caso seguiu para a justiça, advogados, investigações, depoimentos, todo o processo legal que deveria ter acontecido antes do julgamento público. Enquanto isso, Charles continuava treinando, sozinho, nas academias vazias, sem câmeras, sem holofotes, apenas ele, o ferro e os demônios internos. A IFBB, Federação Internacional de Fisiculturismo, tomou uma decisão sem precedentes: banir Charles de todas as competições enquanto o caso legal não fosse resolvido. Isso significa que ele não poderia defender seu título de Mr. Olímpia. Imaginem a dor, cara. Trabalhar a vida inteira para chegar ao topo e ter tudo tirado numa canetada. Sem julgamento, sem defesa, apenas cancelado. Era o auge da cultura do cancelamento, galera. Era a época onde uma acusação valia mais que 1000 provas de inocência. Era o momento onde destruir reputações virou esporte nacional. E eu pergunto para vocês, até que ponto isso é justiça? E a partir de que ponto vira vingança? Até onde vai o direito da sociedade de julgar? E onde começa o direito individual de se defender? O que Charles não sabia é que essa batalha legal, essa pressão psicológica, esse isolamento social estavam causando estragos muito além da carreira dele. Estavam literalmente matando ele por dentro. – 2019, 2020, 2021. 3 anos de limbo, galera. 3 anos de incerteza legal. 3 anos de isolamento social. 3 anos que transformaram o campeão mais estético do mundo num homem destruído internamente. Quem acompanhava de perto falava que Charles não era mais o mesmo. O sorriso havia sumido, a confiança havia evaporado, a paixão pelo esporte estava morrendo junto com ele. Ele continuava treinando, cara, mas não era mais por amor, era por obsessão, era por desespero, era como se o ferro fosse a única coisa que ainda fazia sentido na vida dele. E aí começaram os relatos preocupantes. Uso excessivo de substâncias, não só os esteroides normais do esporte, mas drogas para ansiedade, para depressão, para conseguir dormir, para conseguir acordar. A família dele estava apavorada, amigos próximos tentando intervir, mas Charles havia se fechado completamente. Havia criado uma barreira impenetrável ao redor do coração. O que muita gente não entende, família Balonatic,
é que o coração não é só uma bomba muscular. Ele é um órgão mais sensível ao estresse emocional. E Shaw estava literalmente morrendo de desgosto. 5 de novembro de 2021. Uma manhã que parecia normal. Shaw acordou cedo, como sempre. Foi treinar, como sempre. Mas dessa vez, algo estava diferente. Meio da manhã, durante uma série pesada de supino, o coração dele simplesmente parou. Emergência médica, ambulância, UTI, equipe médica lutando para salvar a vida do homem que havia conquistado o mundo e que agora lutava pela própria existência. Mas não teve jeito, galera. Às 14h37 daquele dia, Shaw Roden, aos 46 anos de idade, foi declarado morto. Parada cardíaca, estresse extremo, uso excessivo de substâncias, pressão psicológica insuportável. O Mr. Olímpia mais improvável da história, o físico mais estético de todos os tempos, o guerreiro que havia vencido todas as batalhas, havia perdido a guerra mais importante, a guerra contra seus próprios demônios. E aí começou algo que ninguém esperava, uma reflexão mundial sobre os limites do ser humano. A notícia da morte de Shaw Roden abalou o mundo, galera. Não só o mundo do fisiculturismo, mas qualquer pessoa que já teve um sonho, que já lutou contra as adversidades, que já se sentiu sozinha no mundo. Instagram, Facebook, YouTube, milhares de posts, milhares de homenagens, milhares de pessoas compartilhando como Shaw havia inspirado suas vidas. Arnold Schwarzenegger, perdemos um artista. Ron Coleman, descansa em paz, campeão. Jay Cutler, o físico mais bonito que já existiu. Flex Wheeler, meu coração está partido. Mas sabe o que era mais emocionante? Eram os fãs comuns. Pessoas que nunca tinham pisado num palco, mas que viam em Shaw a prova de que era possível recomeçar, de que nunca é tarde, de que a beleza pode vencer a brutalidade. Claro que teve polêmica, né, galera? Algumas pessoas ainda focadas nas acusações legais, outros defendendo que um homem havia morrido sem nunca ter tido a chance de se defender adequadamente. E aqui surge a pergunta que não quer calar. Quem era o verdadeiro Shaw Roden? O campeão inspirador ou o homem acusado? O artista da estética ou o suspeito das acusações? A verdade é que ele era humano, família Balonática. Humano com qualidades extraordinárias e talvez com falhas também. Humano que inspirou milhões e que talvez tenha decepcionado alguns. No funeral dele, apenas família próxima e poucos amigos fiéis. Uma cerimônia simples para um homem que havia vivido de forma complexa. E ali, no caixão, junto com ele, estava simbolicamente o troféu de Mr. Olímpia 2018. A conquista máxima de uma vida, que se tornou também a maldição máxima de uma existência. Mas a morte de Shaw não foi o fim da história, foi o começo de uma lição que o mundo do fitness e o mundo em geral precisava aprender urgentemente. E aí chegamos ao final dessa jornada, família Balonática. E eu preciso perguntar para vocês o que a história de Shaw Roden nos ensina. Primeiro, que talento sem propósito é desperdício. Shaw tinha um dom absurdo, mas por anos desperdiçou por causa da dor não processada da perda do pai. Segundo, que nunca é tarde para recomeçar. Aos 30 anos, quando muitos desistem, ele encontrou sua missão. Aos 43, quando todos achavam impossível, ele conquistou o mundo. Terceiro, que ser diferente é mais poderoso que ser igual. No mundo de mass monsters,
ele provou que a arte ainda importa mais que o tamanho bruto. Mas também aprendemos lições pesadas, cara. Aprendemos que a fama sem paz interior é uma prisão, que o sucesso sem saúde mental é uma bomba relógio, que conquistar o mundo não adianta nada se você perde sua própria alma. Charles Roden morreu sozinho, galera. Morreu cancelado. Morreu sem ter a chance de se defender completamente. Morreu carregando o peso de acusações que talvez nunca saberemos se eram verdadeiras ou falsas. E isso deveria nos fazer pensar até que ponto nossa sociedade está preparada para lidar com a complexidade do ser humano. Até que ponto conseguimos separar o artista da pessoa, o atleta do indivíduo. Quantos outros Charles existem por aí? Quantos talentos estão sendo destruídos não só pelas próprias escolhas, mas pela pressão social insuportável? A lição de Flexatron é simples, família. Cuidem da mente tanto quanto cuidam do corpo. Busquem o sucesso, mas nunca percam a humanidade. Conquistem o mundo, mas não esqueçam de conquistar a paz interior primeiro. Porque no final das contas, a verdadeira vitória não é ser o mais forte, o mais bonito ou o mais famoso. A verdadeira vitória é conseguir dormir em paz, sabendo que você viveu uma vida com propósito, com amor e com integridade. Charles Roden foi uma lenda, galera, mas também foi humano, e a história dele prova que a estética pode encantar o mundo, mas o que sustenta um campeão de verdade é o coração e não só os músculos. Se esse vídeo te tocou, se essa história mexeu com você, se você entendeu que por trás de cada atleta existe um ser humano complexo, com dores, sonhos e limitações, deixa seu like monstro, se inscreve agora no canal Balonatic, ativa o sininho, comenta aqui embaixo o que você achou dessa jornada épica e principalmente, nunca esqueça que o ferro molda o corpo, mas são as cicatrizes da alma que contam a verdadeira história de um guerreiro. Flexatron se foi, mas a lição dele permanece. Treinem pesado, sonhem grande, mas acima de tudo, cuidem do coração, porque no final é ele que faz toda a diferença. Até o próximo vídeo, família monstro, e lembre-se, vocês são um antídoto contra a mediocridade. E não se esqueça, eu acredito em você.